O aroma do maracujá fresco misturava-se ao do coentro picado, uma dança olfativa que David Luz regia com a precisão de um maestro. Aos 23 anos, recém-chegado de Maputo, a uma Lisboa que fervilhava sob o sol de verão, cada ingrediente era uma nota, cada prato uma sinfonia por compor. O seu coração, ainda embalado pelas promessas do Tejo e pelo brilho da bolsa de estudo que o trouxera à mais conceituada escola de culinária da cidade, batia ao ritmo dos seus sonhos. E o maior deles, o de cozinhar sob a tutela do lendário chefe Vasco Monteiro no estrelado Oceano Dourado, estava prestes a materializar-se. As suas mãos, ágeis e calejadas pelo trabalho, mas ainda assim expressivas, apertaram o pano da sua dolmã branca, o uniforme que parecia acentuar o contraste da sua pele escura contra o aço imaculado da cozinha, que em breve seria o seu palco. O Oceano Dourado era tudo o que David imaginara, um santuário de alta gastronomia, onde o brilho dos cobres polidos competia com o murmúrio reverente dos clientes endinheirados. O chefe Vasco Monteiro, uma figura imponente de cabelo grisalho e olhos azuis penetrantes como o Atlântico em dia de tempestade, recebeu-o com uma formalidade que David interpretou como o rigor de um mestre. As primeiras semanas foram um turbilhão de aprendizagem. David, com a sua paixão moçambicana a borbulhar sob a disciplina europeia, absorvia cada técnica, cada conselho, cada olhar crítico. Sentia-se no caminho certo, um degrau mais perto de um dia fundir os sabores da sua infância com a sofisticação da alta cozinha. Sofia Neves, uma cozinheira trintona de olhar pragmático, e o Sr. Mateus, o idoso lavador de pratos cabo-verdiano de sorriso melancólico, eram presenças silenciosas, engrenagens na complexa maquinaria da cozinha. David, querendo mostrar a sua gratidão e um pouco da sua alma, preparou um dia para a equipa um amuse-bouche, um pequeno croquete de mandioca com um recheio picante de caranguejo, finalizado com um toque de malagueta e coentro, uma receita da sua avó em Maputo. O aroma exótico espalhou-se e alguns colegas, entre olhares furtivos, provaram e murmuraram elogios. O chefe Vasco aproximou-se, o seu rosto uma máscara impenetrável. Provou o pequeno acepip, o maxilar a contrair-se levemente. Interessante, disse, a voz arrastada, quase um sussurro. Mas não para os nossos clientes, claro. Demasiado rústico. David sentiu uma pontada fria, um desapontamento que tentou engolir com o resto do seu orgulho. Dias depois, no menu de sugestões do chefe, surgiu um crocante de marisco com especiarias exóticas, uma versão pálida e descaracterizada da sua criação, assinada por Vasco Monteiro. Foi o primeiro toque dissonante na sinfonia dos seus sonhos. A partir daí, a melodia começou a desafinar. As tarefas atribuídas a David tornaram-se progressivamente mais árduas, mais repetitivas, mais distantes da chama criativa dos fogões principais. Era o rei das batatas perfeitamente torneadas, o mestre dos legumes milimetricamente cortados para os caldos base, o guardião da limpeza imaculada dos cantos mais esquecidos da cozinha. Qualquer tentativa de iniciativa, uma sugestão para um novo prato, uma ideia para otimizar um processo, era recebida com um silêncio gelado ou com um comentário cortante do chefe Vasco. Luz, dizia o chefe, a voz untuosa a pingar sarcasmo, esperava mais de si. Aqui na Europa temos padrões. Se calhar o ritmo aqui é demasiado para a sua formação. A palavra formação pairava no ar, carregada de um subentendido que David sentia como um golpe no estômago. O seu sotaque, a cor da sua pele e a sua origem, tudo parecia ecoar nessa única palavra. A cozinha, antes um palco de promessas, transformara-se num campo minado. Num serviço particularmente caótico, a guarnição de puré de aipo que David preparara com esmero para acompanhar o robalo do chefe desapareceu misteriosamente momentos antes de empratar. O chefe Vasco, perante a equipa tensa, explodiu numa fúria contida, os olhos azuis a faiscar. Irresponsabilidade, Luz, incompetência. Um amador não teria cometido tal erro. David, sabendo que deixara o puré no local exato, sentiu o sangue ferver, mas engoliu as palavras de defesa. Viu Sofia desviar o olhar, os lábios comprimidos. O sentimento de isolamento começou a envolvê-lo como um nevoeiro denso e frio. Os colegas antes cordiais agora hesitavam em cruzar o seu olhar, temendo a associação com o africano problemático. Apenas o Sr. Mateus, entre o tilintar da loiça e o vapor da máquina de lavar, lhe oferecia um refúgio tácito. Um dia, vendo David arremexer distraidamente num caldo, os ombros curvados sob o peso da injustiça, o velho cabo-verdiano aproximou-se. Menino Luz, disse baixinho, a voz rouca como a maresia, nesta terra aprendi que há duas fomes, a da barriga e a da alma.
A da barriga, a gente mata com pão. A da alma, essa precisa de coragem para não morrer à míngua. Pousou uma mão enrugada no ombro de David. Muitos engolem sapos para encher a barriga, mas não deixe que lhe roubem o tempero da alma. As palavras do Senhor Mateus, simples e profundas, ecoaram em David, uma pequena chama de resistência no meio da escuridão. David começou a duvidar de si, da sua capacidade, do seu sonho. Seria o chefe Vasco apenas um mentor implacável, testando seus limites? Ou haveria algo mais feio e pessoal naquela perseguição? A lembrança da sua avó, das suas mãos sábias a transformar ingredientes simples em banquetes de afeto, era o seu único farol. A comida é a nossa história, David, ela costumava dizer, a voz quente como o sol de Moçambique. Nunca te esqueças de quem és, nem de onde vens. É esse o teu tempero mais forte. Com essas palavras a ressoar na mente, David começou a anotar cada injustiça, cada comentário depreciativo, cada sabotagem, num pequeno caderno que guardava como um segredo. Não por vingança, mas para não se esquecer, para não deixar que a narrativa do chefe Vasco se tornasse a sua verdade. Uma tarde, o chefe Vasco anunciou com pompa que haveria um pequeno evento interno. Alguns investidores importantes visitariam o Oceano Dourado e um jovem cozinheiro da equipa teria a oportunidade de apresentar uma criação original. O coração de David acelerou. Tinha uma ideia que vinha aprimorando mentalmente. Um carabineiro grelhado, servido sobre uma cama de arroz negro com tinta de choco e um molho delicado de coco e lima, reminiscência dos sabores da sua costa natal. Era a sua história num prato. Apresentou a ideia ao chefe Vasco, a voz a tremer levemente de antecipação. O chefe ouviu com uma expressão indecifrável. Depois virou-se para Tiago, um cozinheiro português, visivelmente menos talentoso, mas bajulador exímio. Tiago, aquela tua ideia de bacalhau com broa e coentros parece-me excelente. Algo com uma assinatura mais clássica, mais Oceano Dourado. Ignorou David como se ele fosse invisível. A humilhação foi pública, cortante. David sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Enquanto David se afastava, o eco das palavras do chefe ainda a zumbir-lhe nos ouvidos, sentiu um toque leve no braço. Era Sofia. Os seus olhos, normalmente resguardados por uma camada de pragmatismo, brilhavam com uma emoção que David não conseguiu decifrar de imediato. David, ela disse, a voz baixa, quase um segredo partilhado no meio do ruído da cozinha. O que ele te faz não é justo. Aquele teu arroz de lavagante da semana passada, o que fizeste para o almoço da equipa, estava incrível. Melhor que muitas coisas que saem para a sala. O reconhecimento inesperado, a simples validação do seu talento por alguém de dentro, foi como um copo de água fresca no deserto da sua autoestima. Pela primeira vez em semanas, David sentiu uma faísca de algo que se assemelhava à esperança, ou talvez apenas à teimosia de não se deixar apagar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. A pequena gentileza de Sofia deu a David um novo ânimo, uma determinação renovada de não se deixar consumir pela amargura. Mergulhou no trabalho com uma fúria silenciosa, a sua paixão pela culinária a transformar-se numa forma de resistência. Cada legume cortado com precisão cirúrgica, cada caldo apurado à perfeição, cada peixe limpo com um respeito quase religioso, eram atos de desafio. Se não podia brilhar nos pratos principais, faria da sua estação, por mais humilde que fosse, um exemplo de excelência. O chefe Vasco, percebendo esta nova e silenciosa insubordinação, intensificou a pressão. Os seus comentários tornaram-se mais cáusticos, as suas exigências mais descabidas. Procurava o erro, a falha, o deslize que justificasse a sua narrativa de que David não pertencia àquele lugar. Numa noite particularmente movimentada, o subchefe adoeceu subitamente. Um dos pratos de assinatura do Oceano Dourado, um complexo salmonete com escamas crocantes e um molho aveludado de açafrão, estava em risco. Era uma receita que exigia uma mão experiente e uma técnica impecável. O pânico começou a instalar-se na cozinha. O chefe Vasco, o rosto uma máscara de fúria controlada, varreu a equipa com o olhar. Os seus olhos pousaram em David, não com confiança, mas com uma espécie de desespero resignado. Rosnou. Já viste o Miguel preparar isto 1000 vezes. Achas que consegues? Não há margem para erros. Um deslize e a culpa será exclusivamente tua. Era uma faca de 2 gumes. Uma oportunidade improvável, embrulhada numa ameaça explícita. David sentiu um frio percorrer-lhe a espinha, mas também uma estranha calma. Era o momento. Anos de observação, de prática mental, de paixão reprimida convergiram naquele instante. Sim, chefe.
respondeu, a voz firme, surpreendendo a si mesmo. Enquanto se movia pela sua estação, preparando os ingredientes com uma concentração feroz, sentiu os olhares da equipa sobre si. Sofia deu-lhe um aceno quase imperceptível de encorajamento. O Sr. Mateus, da sua esquina, observava-o com uma intensidade tranquila. O aroma do açafrão começou a perfumar o ar, uma fragrância de luxo e expectativa. David trabalhava como se estivesse num transe, as mãos a moverem-se com uma precisão e uma graciosidade que silenciaram a cozinha. As escamas do salmonete levantaram-se sob o calor da frigideira, formando uma crosta dourada e estaladiça. O molho, de um amarelo vibrante, engrossou até à consistência perfeita. Quando os primeiros pratos saíram para a sala, um silêncio tenso pairou sobre a cozinha. Minutos depois, um dos empregados de mesa regressou, os olhos arregalados. «Chefe», disse, dirigindo-se a Vasco Monteiro, «o cliente da mesa 7, o senhor embaixador, disse que foi o melhor salmonete que já comeu na vida. Quer dar os parabéns pessoalmente ao cozinheiro». O chefe Vasco empalideceu ligeiramente. Olhou para David, uma mistura de incredulidade e algo que se assemelhava a ressentimento a brilhar nos seus olhos azuis. «Diga-lhe que agradeço», respondeu secamente, virando as costas. Mas a semente estava plantada. Naquela noite, David não fora invisível. A notícia da visita de um crítico gastronômico de renome internacional, Antoine Dubois, conhecido tanto pelo seu paladar implacável como pela sua capacidade de catapultar ou destruir carreiras, caiu sobre o Oceano Dourado como um prenúncio de julgamento. A tensão na cozinha atingiu níveis estratosféricos. O chefe Vasco, normalmente arrogante e controlador, parecia ainda mais errático, alternando entre momentos de fúria silenciosa e discursos inflamados sobre a importância da perfeição. O menu especial para o crítico fora meticulosamente planeado, cada prato uma demonstração da suposta genialidade de Monteiro. Um dos pratos principais, um lavagante azul cozido a baixa temperatura com um bisque delicado e pérolas de citrinos, era de uma complexidade extrema. O subchefe, ainda a recuperar da doença, não estava em condições de o executar com a precisão necessária. O chefe Vasco, preso entre o seu orgulho e a necessidade de impressionar Dubois, viu-se novamente numa encruzilhada. Olhou para David, o mesmo brilho relutante nos olhos. «Luz», disse a voz tensa, o lavagante, «sabes o que fazer. Não me envergonhes». Não era um pedido, era uma ordem carregada de ameaça. David sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma oportunidade. Não era o seu prato, não era a sua criação, mas era a sua chance de provar, para além de qualquer dúvida, a sua mestria técnica. Trabalhou com uma dedicação quase febril. O aroma do marisco fresco, o borbulhar suave do bisque, o brilho translúcido das pérolas de yuzu, cada detalhe era executado com uma precisão artística. Sofia, que estava responsável pela guarnição, observava-o com uma admiração nervosa. Ela vira o que acontecera com o salmonete, a forma como o chefe Vasco tentara abafar o mérito de David. Quando o prato do lavagante foi levado para a sala do crítico, um silêncio quase palpável instalou-se na cozinha. David limpou o suor da testa, as mãos a tremerem levemente, não de medo, mas de uma exaustão carregada de adrenalina. Minutos que pareceram uma eternidade arrastaram-se. Finalmente, a porta da cozinha abriu-se e Antoine Dubois, um homem pequeno e elegante com um olhar penetrante, entrou, seguido por um chefe Vasco visivelmente tenso. Current Part Characters 714 Total Characters 1048-12. Dubois perscrutou a cozinha com um olhar clínico, parando em cada rosto por um instante. «Chefe Monteiro», começou, a sua voz com um leve sotaque francês, o seu lavagante estava sublime. Uma execução técnica irrepreensível, um equilíbrio de sabores notável. O chefe Vasco abriu um sorriso tenso, pronto a absorver os elogios. «Mas houve algo mais», continuou Dubois, os seus olhos fixando-se agora em David, que permanecia quieto na sua estação. «Havia uma alma naquele prato, uma sensibilidade que me surpreendeu. Gostaria de saber quem foi o artista por detrás desta maravilha». O sangue fugiu do rosto do chefe Vasco. Por um instante, pareceu que ia mais uma vez reclamar os louros para si. Mas o olhar direto de Dubois, a presença atenta de toda a equipa e talvez um resquício de algo que poderia ser medo da exposição, fizeram-no hesitar. Sofia prendeu a respiração. Foi nesse momento que David, sentindo o olhar do Sr. Mateus pousado em si, quente e encorajador como o sol da sua terra, e lembrando-se da dignidade que a sua avó lhe ensinara a nunca perder, deu um passo em frente.
A sua voz, quando falou, era calma, mas carregada de uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a ele próprio. Fico muito feliz que tenha apreciado, Monsieur Dubois, disse inclinando levemente a cabeça. Este prato, embora uma criação do chefe Monteiro, teve um pouco da minha história. Cada ingrediente, cada gesto foi pensado para honrar o mar que tanto me inspira, o mesmo mar que banha minha Moçambique e as costas de Portugal. Olhou diretamente para o chefe Vasco, cujos olhos azuis agora refletiam uma fúria gelada, mas também uma impotência momentânea. O crítico sorriu subtilmente, um brilho de entendimento nos seus olhos experientes. Magnifique, murmurou. A alma, de facto. A atmosfera no Oceano Dourado nos dias que seguiram à visita do crítico foi pesada, carregada de não-ditos. A crítica de Antoine Dubois foi publicada numa revista internacional de gastronomia. Elogiava a excelência do restaurante, mas dedicava um parágrafo surpreendentemente longo ao jovem e promissor talento moçambicano na equipa do chefe Monteiro, cuja sensibilidade e técnica infundiram uma alma inesperada num prato já notável. Havia uma frase subtil sobre como a verdadeira mestria de um chefe também reside na capacidade de reconhecer e nutrir os talentos que o rodeiam. Para quem sabia ler nas entrelinhas, era uma alfinetada elegante, mas precisa. O chefe Vasco Monteiro mal dirigia a palavra a David. Evitava-o, mas os seus olhares eram carregados de um ressentimento palpável. Alguns colegas, aqueles que antes se mantinham à distância, agora cumprimentavam David com um aceno de cabeça respeitoso. Outros, os mais próximos do chefe, redobravam a sua frieza. Sofia, por outro lado, estava visivelmente mais leve. Um dia, no final do serviço, aproximou-se de David. Foi preciso coragem, disse, um sorriso genuíno a iluminar-lhe o rosto. Mostraste a todos quem és. David sabia que o seu tempo no Oceano Dourado estava a chegar ao fim. O confronto silencioso com o chefe Vasco, a pequena vitória moral, não alterara a natureza fundamental daquele lugar para si. A dignidade recuperada não significava submissão continuada. Com uma serenidade que não sentia há meses, escreveu a sua carta de demissão. Entregou ao chefe Vasco no seu imponente escritório com vista para o Tejo. O chefe leu-a sem mudar de expressão, depois pousou-a na secretária de Mogno. Esperava isto, disse, a voz fria. Algumas pessoas não estão feitas para a pressão da verdadeira excelência. Ou talvez, acrescentou, um brilho malévolo nos olhos, não se encaixem na imagem. Pelo contrário, chefe, respondeu David, acredito que a verdadeira excelência não tem cor nem passaporte. E a minha imagem é a de um cozinheiro que respeita os ingredientes, a sua história e, acima de tudo, a si mesmo. Deu as costas e saiu, deixando o chefe Vasco a remoer as suas palavras num silêncio tenso. Ao sair da cozinha pela última vez, o Sr. Mateus esperava-o junto à porta dos fundos. O velho cabo-verdiano segurava um pequeno embrulho de pano. Menino Luz, disse, os olhos a brilhar com uma emoção contida. O pássaro voou. Não te esqueças do tempero da alma. Entregou-lhe o embrulho. Dentro, David encontrou uma pequena pimenta malagueta seca de um vermelho intenso e um punhado de flor de sal de Cabo Verde. Um amuleto, uma bênção. Nos meses que se seguiram, Lisboa pareceu abrir-se a David de uma forma nova. A sombra do Oceano Dourado dissipava-se lentamente. A sua história, sussurrada nos círculos gastronômicos da cidade, chegou aos ouvidos de uma chefe mais velha, Dona Isabel, proprietária de um pequeno restaurante tradicional no bairro de Alfama, conhecido pela sua cozinha honesta e pelo seu ambiente acolhedor. Ela ofereceu a David uma posição, não como estagiário, mas como cozinheiro, com liberdade para criar. David aceitou. No cantinho da Isabel, entre panelas de barro e o aroma do refogado caseiro, reencontrou a alegria simples de cozinhar. Os clientes, uma mistura de locais e turistas curiosos, deliciavam-se com os seus pratos, onde os sabores de Moçambique se entrelaçavam harmoniosamente com a tradição portuguesa. Ele começou a poupar, a sonhar com um espaço seu, um lugar pequeno e acolhedor que se chamaria Luz da Avó. Uma tarde, enquanto preparava uma matapa de caranguejo que perfumava toda a rua, o seu telemóvel tocou. Era Sofia. A sua voz soava diferente, mais leve e mais confiante. David, sou eu, Sofia. Saí do oceano. Aquilo já não dava mais. Houve uma pausa. Ouvi dizer que estás a fazer maravilhas no Alfama e lembrei-me daquele teu arroz de lavagante e da tua ideia do carabineiro. Tenho pensado, talvez pudéssemos conversar sobre futuros. Tenho algumas economias, alguma experiência em gestão. David sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminou o rosto.
O convite de Sofia era mais do que uma proposta de negócios. Era um testemunho da mudança, da coragem que contamina. Sofia, respondeu, o coração leve, adoraria conversar. Tenho uma ideia para um molho de coco e lima que acho que vais gostar. Enquanto o sol se punha sobre os telhados de Alfama, pintando o céu de tons laranja e rosa, David olhou pela janela da pequena cozinha. Viu os barcos cacilheiros a cruzar o Tejo, as luzes da cidade a acenderem-se como pirilampos. Lisboa já não lhe parecia uma fortaleza de portas fechadas, mas um mar de possibilidades. A cicatriz do Oceano Dourado ainda lá estava, uma lembrança da fealdade do preconceito, mas também da força encontrada na adversidade. O caminho pela frente seria, sem dúvida, longo e cheio de desafios. A luta contra os vasco-monteiros do mundo, aqueles que se julgavam donos da excelência e guardiões de uma pureza inexistente, não terminaria com uma única batalha ganha. Mas agora David Luz sabia quem era. Era um cozinheiro, um contador de histórias através do paladar, um filho de Moçambique e um cidadão do mundo. Tinha o tempero da sua avó na alma, a pimenta da resistência no bolso e a flor de sal da esperança nas mãos. E estava pronto para continuar a cozinhar a sua história, um prato de cada vez, com toda a luz e toda a dignidade que lhe pertenciam por direito. A melodia, antes dissonante, começava a encontrar uma nova harmonia, uma sinfonia de resiliência e sabor, onde cada nota, por mais diferente que fosse, contribuía para a beleza do todo. O seu pequeno caderno, antes um registro de injustiças, transformara-se num livro de receitas para o futuro, onde a primeira página estava reservada para um prato chamado liberdade.